Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. Vamos falar sobre Mundial Sub-20, o Vasco teve jogador convocado pela seleção brasileira para o Mundial Sub-20, mas Ryan ficou de fora. O Vasco não liberou o atacante Ryan para a seleção Sub-20. O Vasco bateu o pé, não liberou, fez o certo. Ryan estará com o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Puma Rodrigues. Puma é uma incerteza no Vasco para a próxima temporada, hein? A renovação do contrato do Puma aí tá congelada, né? Enfim, a coisa não está avançando não. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Rafael Carioca, que surge no mercado como uma opção de contratação para o Vasco da Gama. Falaremos sobre a arbitragem para o clássico contra o Flamengo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, não é inscrito ainda, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar com um recado para você que gosta de comprar produtos oficiais do Vasco num precinho camarada. Eu recomendo a Foot Fanatics. A Foot Fanatics é o local correto para você comprar com segurança e preço baixo. Você recebe no conforto da sua casa e todos os produtos são oficiais. E olha só, lançamento, hein? Essa camisa supporter do Vasco ficou muito bonita, lançamento lá na Foot Fanatics. Eu me amarrei nessa camisa, vou pegar uma lá na Foot Fanatics. Tá num precinho bom e se você usar o cupom Machão da Gama na hora de finalizar a sua compra, coloca lá o cupom Machão da Gama, você ganha 7% de desconto na sua compra. E se você pagar via Pix, você ganha mais 10% de desconto na sua compra, ou seja, 17% de desconto na sua compra lá na Foot Fanatics, usando o cupom Machão da Gama e pagando via Pix. O preço já é baixo, você usa o cupom Paga no Pix, a coisa fica ainda mais de graça, beleza? Foot Fanatics, parceira aqui do nosso canal, eu recomendo a Foot, a nossa parceira aqui há muito tempo e é um site de qualidade. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Ryan. O Vasco não liberou Ryan para o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. O Vasco não aceitou liberar o atacante para disputar o Mundial com a seleção. Depois de muitas conversas com a CBF e com o técnico Ramon Menezes, para o Vasco não perder o atacante titular do time, né? A seleção brasileira aceitou a exigência, né, do Vasco da Gama e não convocou o Ryan. Leandrinho foi o único jogador do Vasco na lista de convocados. O lateral esquerdo Leandrinho, que nem vem sendo utilizado pelo Fernando Diniz, mas é nome constante, né, nas convocações aí da seleção brasileira Sub-20. A CBF entendeu o pedido do Vasco em relação ao Ryan e optou por não convocar o atacante, né, que era presença constante na lista de Ramon Menezes. Ele foi titular na conquista do Sul-Americano Sub-20 com a seleção em janeiro, que classificou, né, a seleção para o Mundial. Com a situação complicada do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil se aproximando, né, tudo bem que a Copa do Brasil agora é só no final do ano, mas o Vasco tem jogos importantes aí no Brasileirão para tentar fugir ali da parte de baixo. O Vasco avisou que não ia liberar o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20. A direção do Vasco tem boa entrada na CBF e também tem ótima relação com o técnico Ramon Menezes, né, que já foi técnico do Vasco, é multicampeão pelo Vasco, o que facilitou ali as tratativas. Então, martelo batido. Leandrinho foi convocado, mas o Ryan ficou de fora e não vai desfalcar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Bola dentro da direção do Vasco da Gama, essa situação do Ryan em não liberar, né? Enfim, não tem que liberar. O Ryan é um jogador fundamental para o time do Vasco. Não tem que liberar o jogador mesmo para disputar competição sub-20. Bom,
Vamos falar sobre o clássico contra o Flamengo no domingo. O Vasco que terá o desfalque de Tietê, já está confirmado, terá o desfalque também de Lucas Piton, confirmado também, né? 2 desfalques confirmados para esse jogo. Os 2 jogadores estão vetados. Lucas Piton saiu lesionado após o jogo contra o Botafogo e o Tietê sentiu, né, naquele jogo contra o Botafogo também, desde então não jogou. Então está confirmado que os 2 estão fora. Na lateral esquerda, quem deve jogar é Puma Rodrigues. Puma Rodrigues será o titular na lateral esquerda do Vasco da Gama. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre Puma Rodrigues, em relação do contrato dele, mas antes vou atualizar aqui a situação da arbitragem, porque já está definida a arbitragem para Vasco e Flamengo. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, vai apitar esse jogo. A CBF divulgou no dia de hoje, né, a arbitragem da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã, está definido que Rafael Klein será o homem do apito. E aí, o que você acha do Rafael Klein? Eu confesso que não lembro assim de nada muito grave dele apitando o jogo do Vasco, não. Mas talvez eu tenha me esquecido. Se eu esqueci de alguma coisa, tu deixa aí nos comentários para refrescar a minha memória, meu amigo vascaíno. Vou falar sobre Puma, tá? Puma não é presença garantida no Vasco na temporada do ano que vem. Tem uma coincidência, né? A última vez que o Vasco venceu o Flamengo foi com o gol de Puma Rodrigues. Foi em 2023, a última vitória do Vasco, 1-0, gol de Puma Rodrigues, né? O contrato do Puma Rodrigues com o Vasco da Gama é até o fim desse ano. Por mais que algumas conversas sobre a renovação tenham começado, não houve nenhum avanço significativo nas tratativas. E isso tem a ver com as duas partes do negócio. O Vasco está em dúvida sobre a renovação com o Puma Rodrigues. O Globoesporte.com apurou, com pessoas ligadas à direção vascaína, que o lateral ganha um salário de titular, mas é reserva de Paulo Henrique pela direita. Então, o departamento de futebol ainda não decidiu o tamanho do esforço que deve fazer para a permanência do atleta. Puma Rodrigues também está reticente ao tempo de jogo que vem recebendo no Vasco. A Copa do Mundo será disputada no meio de 2026 e o lateral gostaria de ter mais minutos em campo no próximo ano. Por isso, os empresários do atleta aguardam o clube apresentar um projeto esportivo mais interessante para o jogador, além de uma valorização financeira, conforme revelou o Globoesporte.com em maio. Até o momento, Puma Rodrigues disputou 103 jogos pelo Vasco da Gama, marcou 7 gols e deu 8 assistências. O lateral foi contratado pelo Vasco da Gama em 2023, depois de se destacar no Nacional do Uruguai. Enfim, eu acho que essa novela Puma Rodrigues está caminhando para uma não renovação de contrato, né, do jogador deixando o clube aí no final do contrato. Eu acho que o Vasco não vai aumentar os vencimentos do Puma Rodrigues e o Puma também quer jogar mais, né, por conta da Copa do Mundo do ano que vem. Então, eu acho que naturalmente o Puma vai acabar escolhendo aí deixar o clube. Vamos aguardar. Quero saber de você, Puma Rodrigues, você renovaria o contrato do Pumita? Deixa aí nos comentários. Bom, vou falar agora aqui sobre Rafael Carioca, foi até assunto no vídeo anterior, né? Rafael Carioca surge como uma possibilidade de mercado no Vasco da Gama. O Vasco terminou a partida contra o Ceará, em São Januário, com Lucas Oliveira improvisado de volante. Essa atitude mostrou mais uma vez, né, que o elenco precisa de volantes, visto que Jair se lesionou recentemente, o Thiago Mendes não consegue entrar em forma, o Tietê agora machucado, então o Vasco tem poucas opções ali para a volância. E uma opção livre no mercado para essa posição é o Rafael Carioca. A janela de transferência já está fechada, mas como ele está livre, né, de contrato, ele pode assinar e ainda nessa temporada jogar. O Rafael Carioca que já jogou no Vasco na temporada de 2010 e ele tem o sonho de trabalhar com o Fernando Diniz, por isso que vira opção aí, né, para o Vasco da Gama. Ainda não tem nenhuma proposta, nada do tipo, mas é um jogador livre no mercado e eu quero saber a sua opinião. Seria uma boa Rafael Carioca no Vasco? Deixa aqui nos comentários. Meus amigos, antes de ir embora, eu quero falar com vocês da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode adiantar o saque do seu FGTS com a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!